da gente começar, produção, roda a vinheta, por favor. Vocês perceberam que a produção, no caso, é o Jean, marido dessa moça, dessa senhora que está sentada aqui ao nosso lado, que é, no caso, a dona e proprietária deste canal. Então, começamos hoje o quadro Pó de Arroz. Só que antes disso, quem vai explicar pra gente o significado de pó de arroz ou pó de arroz, se você ainda não entendeu, é ela, a dona deste canal. E aí, o que é pó de arroz? Antes da gente falar qualquer coisa. Pó de arroz era um pó que se usava antigamente, porém todo mundo pensa, né, que era de arroz. E não era. No caso, não era. Não, era um talco que se usava pra secar a maquiagem, Selar. pra selar a maquiagem. Oh, E nem tinha tanta coisa grande que passava, né? Grande que era uma das poucas coisas que se passava no rosto. E a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Muito. As vozinhas usavam pó de arroz. Exato. Tá, mas agora começando oficialmente o nosso quadro neste canal, que vai ter várias entrevistadas, todas elas da área da beleza, maquiadoras, todas elas, ou empresárias da área da beleza. Então, assim, vocês vão ver tudo isso comandado por esta senhora. Só que eu tô aqui só pra apresentar ela pra vocês, caso vocês ainda não a conheçam. Então, vamos lá, Pri. 38 anos, empresária, maquiadora, dona de um salão gigantesco, de um estúdio, né? Aliás, depois você vai me explicar qual é a diferença de salão e estúdio, assim. Por que a gente não pode dizer salão? Sim. Mas depois. Então, assim, a Pri nasceu aqui em Canoas, mas não morou a vida toda aqui. Ela foi pra Curitiba um tempo, voltou. Me conta um pouquinho desse início, assim, da tua vida antes de ainda ser maquiadora. Eu comecei... Te apresenta para tuas meninas! Oi, gurias! Tudo bem? Eu comecei minha vida bem cedo, dá pra dizer assim, né? Todo mundo começa quando nasce, né? Mas eu comecei minha vida de adulto bem cedo. Estudei. Antes de terminar o 2º grau, comecei a trabalhar. Engravidei do meu primeiro namorado com 18 anos. Ganhei a minha primeira filha. Hoje a Júlia já tem 19, mas eu ganhei ela com 19. E tenho uma filha de 19. Ganhei ela, trabalhava na época, né, no meu primeiro emprego, numa loja, numa boutique de roupa em Porto Alegre. Então, a minha vida começou tudo embaralhada, tudo ao mesmo tempo. Eu tive que sair de adolescente para adulto. Muito rápido. Não teve muita escolha, né? Vai, te vira e não tem o que fazer. Então, eu ganhei ela, a família do meu namorado morava em Curitiba. Quando a Júlia tinha lá os seus 1 aninho e pouco, eu saí do meu primeiro emprego e me bandiei pra Curitiba. Fui sem conhecer nada, com a mala e cuia. E a filha embaixo do braço. E morei lá durante 4 anos, que foram bem desafiadores, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família. Conheci uma cidade nova, pessoas novas e me sentia bem sozinha, inclusive, lá. Fiquei esses 4 anos lá. Depois disso, decidi voltar. Me separei. Decidi voltar pra cá e até então contato zero com maquiagem ou qualquer coisa relacionada a isso. Lá trabalhei com manicure, aprendi, sabe, um pouco da área da beleza, trabalhei dentro de um salão de beleza, mas não tinha contato nenhum com maquiagem, inclusive não passava nada, nunca, nem hidratante, protetor solar, nada, nunca usei nada. Zero. Eu não tive tempo de aprender isso. Eu já... A vida de adulta, ela pulou várias partes. E daí eu pulei várias etapas, né? Tanto é que eu estava terminando o 2º grau. Quando eu ganhei ela, eu não acabei. Na época que eu estava em Curitiba, eu fiz o restinho do 2º grau com um supletivo lá, né? Sim. Então eu terminei lá já com a Júlia. Retornei. E quando eu voltei... Voltou pra casa dos pais. Voltei pra casa dos pais. Na época até tava um caos, assim, em casa. Meu pai e minha mãe estavam, na época que estavam se separando. Hoje eles são separados. Ela também está se separando, os pais estão se separando. E a minha irmã também está se separando. Então, a minha mãe, imagina, casada há mais de 35 anos. Quando a gente retomou... sempre foi a mesma casa, né? Meus pais sempre moraram na mesma casa. Então, eles conhecem todo mundo do bairro.
todas as pessoas do bairro e viram cada pessoa vindo morar pertinho deles. Era a primeira casa. Sim. Então, na cabeça da minha mãe, ela pensava assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? A casa das separadas, teu pai foi embora, eu me separei, agora tu se separa, eu volto pra casa com uma criança e tua irmã tá separando. Então, esse era o pavor da minha mãe. Uhum. A gente voltou e eu tive que me inserir no mercado de trabalho. Porque eu não tinha, tipo, uma carteira de trabalho com... Eu não tinha profissão, eu Sim. ia fazer o quê? Sim. Daí voltei com ela. Mas eu vou te interromper, porque assim, eu não sei exatamente qual parte da história tu vai contar, mas eu quero dizer que tu voltou na função toda da separada da casa e tal, mas tu tentou, além de ter que procurar um emprego, tu tentou viver a vida que tu não viveu quando tu era para ter vivido, que é a vida de adolescente, de mais curtir, de... Enfim, de baladeira e tal. Isso é importante porque eu nunca tinha ido em uma balada, nunca tinha ido pra festa. Mas ela foi depois de ter filho. Depois só, tipo, as festas que eu fui não eram baladas, digamos assim. Então eu voltei com todo o gás, né? Sim. Primeira vez que eu estava sendo solteira na vida, nunca tinha sido solteira. Comecei a namorar muito novinha. Então, ao mesmo tempo que eu me reinseri no mercado de trabalho, eu também me reinseri no mercado de festa. De festa. No mercado da balada. Então eu voltei a trabalhar, meu pai conseguiu um emprego numa empresa do lado de casa. Uhum. E eu voltei ali, comecei como secretária, na administração, aquela coisa meio que faz de tudo. Sim, faz não tudo. Não tem uma coisa e daí faz tudo. Então eu comecei a fazer isso e ao mesmo tempo comecei a sair muito. O Jean, que é o meu atual marido produtor. No caso, nosso produtor, que rodou aquele que rodou a vinheta lá no início. Exato, esse mesmo. Eu já conheci ele desde sempre, porque o Jean também é do meu bairro. O pai dele tem mercado no meu bairro, então o Jean estava sempre lá na padaria entregando pãozinho, então eu conhecia. Como ele é um pouco mais novo que eu, teve a fase que ele tinha 13 e eu tinha 16, então obviamente eu nem olhava pra cara dele, né? Era uma criança. Não, e guri, né? Guri demora um pouquinho mais pra evoluir, você vai crescer. Então o Jean estava lá, eu voltei, uma amiga em comum minha, já era amiga dele, porque ele já tinha crescido um pouco. E ela falou, vamos sair e eu vou levar um amigo. E daí ela levou e era ele. Eu falei assim, mas o guri do pão lá do mercado. Eu falei assim, ele é criança ainda. Não, agora já é adulto, né? Na época eu tinha 23, 24. Ele tinha 20. Aham, era gurizinho, novinho. E daí a gente começou a fazer muita festa. Ao mesmo tempo que... E minha mãe daí se ocupava com a Júlia, né? A pequenininha. Sim. Minha mãe tava na fase de sofrimento, de Sim. separação. Eu tava e ela cuidava da Júlia. Não fui nenhuma mãe louca, né? Que abandonou o filho pra fazer festa. Sim, isso a gente sabe. Mas, de noite, a baladinha. A minha mãe Sexta e sábado. Só que a minha mãe falava uma coisa, porque daí era eu e minha irmã que ia. Minha mãe falava assim, eu não sei o que acontece com vocês saem que nem umas princesas e voltam que parece que o caminhão passou por cima. Deixa em off. Deixa quieto. Ninguém precisa saber. A gente começou a fazer festa e a gente fez festa por uns 6 meses. Nessa época, o Jean já queria algo comigo, mas eu não queria, eu só queria ir pra festa, eu queria que ele me levasse pra festa, a gente era amigo. Mas ele queria já, eu não queria. Sim. A gente ficou nessa lenga-lenga 6 meses, foi quando ele falou, não vou mais me humilhar, eu acho, né? E se afastou. E daí eu comecei a sofrer. Óbvio, sentiu, né? Daí a gente decidiu que ia namorar e eu voltei a estaca zero de tudo rápido na minha vida. A gente começou a namorar e eu engravidei do Arthur. Uhum. Exato. Daí foi quando a minha vida mexeu de novo. De novo, fez uma reviravolta gigantesca. E aí, tu engravidou, vocês ficaram juntos e tu não trabalhou por um período. Não, né? A gente decidiu que eu ia ficar uma época em casa pra cuidar dos dois. Porque querendo ou não, a Júlia tinha 5 só. Sim, exato. E assim, o não trabalhar não significa... Não trabalhava fora, porque trabalho em casa era extremamente cansativo. Mas o trabalho fora tu não fazia. Decidiu cuidar das crianças, ficar em casa. Até porque pra colocar numa escolinha 2, já... Né? O custo bom, sim, já não... há quantos anos isso? O quê? Uns 16? Não, 13 anos? 13. 13 anos, mais ou menos. Já devia ser caro agora, né? Enfim. Então, decidiu que não ia trabalhar, mas chegou uma hora que não aguentava mais. Não dava. Imagina, a minha vida sempre foi aquela confusão. Eu já tinha trabalhado fora,
Só que imagina uma menina nova dentro de casa com 2 filhos. Não era isso que eu queria, né? Passou a fase que eu pensava, meu Deus, a minha vida acabou. Quando eu engravidei a primeira vez, eu pensei, já tinha passado essa fase. E daí eu sabia fazer unha, né? Ah, é verdade, tu aprendeu, né? E eu morava e moro ainda num condomínio fechado. Então tinha muitas possibilidades dentro daquele condomínio, eu podendo ficar com as crianças. Sim. Então eu comecei a fazer unha dentro do condomínio. Na minha casa daí eu quase não ia, porque daí eu conseguia ficar controlando eles. Fazia unha lá, mas não era ainda o que eu queria. Eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa, uma coisa. E eu era ainda aquela Priscila que não passava nada, nem creme. Ainda, aquela. Nunca, nada. E daí foi quando eu pensei, não, preciso fazer alguma coisa, preciso, sei lá, vender alguma coisa. Tá, mas assim, eu soube de uma história que tu não era das mais, assim, saidinha na questão da convivência com os seres humanos. Tu não era das mais faladeiras, não. O primeiro encontro foi o jeito assim, tu não fala nem com a vizinha, tu vai falar, vai vender o quê? Não vende porque não... Eu sempre fui muito tímida. Eu tenho um grupo de primas que todas são bem espavitadas, doidas, assim. E elas sempre falaram, não, pra gravar vídeo, quando eu comecei, elas falavam, não, podia ser qualquer uma, mas a Priscila eu não aceito, não é possível. Porque eu sempre fui tímida, eu nunca tive várias amigas, sempre tive uma amiga só. Então, a minha vida sempre foi essa. E daí eu encasquetei, não, mas eu vou vender, vou fazer. Minha irmã me apresentou uma menina que na época era da Mary Kay. Eu conheci os produtos e eu falei assim, vai ser isso que eu vou vender. Só que eu não tinha renda, né? Pra te vender, precisa fazer um cadastro. Daí eu fui nele, né? E hoje nem a pau. Eu não vou gastar isso. Eu não vou te financiar, sendo que tu não vai fazer nada. Não vai vender. Você vai ficar com os produtos, não vai usar e não vai vender ainda por cima. Sim, porque não se maquiava, não fazia nada. Não, eu não ia nem usar, né? Exato. Podia ser que ela quer usar. Exato. Não, eu não ia usar. E daí eu pensei, não, vou ter que juntar. Na época não era 120 e poucos, mas é diferente de hoje, né? Sim. E daí eu falei assim, não, eu vou juntar então. E comecei a fazer unha e juntei e fiz o cadastro. Daí chegou, era uma caixa gigantesca e ele, da onde que tu tirou dinheiro pra comprar tudo isso? Mas veio e eu fui na cara e na coragem. Eu acho que a minha vida, até quando a gente inaugurou o estúdio, a gente contou um pouquinho, é tudo meio... Eu não tenho medo. A sensação que eu tenho quando eu penso, meu Deus, que louca. Mas eu acho que no momento eu vou, sabe? Engravidou, tá, vamos. Então, quando chegou, eu falei assim, tá, não falo com ninguém, mas eu vou fazer, eu vou me reinventar e vai dar tudo certo. Eu comecei a vender pra família só, porque é só com quem eu conseguia falar. E a família foi me ajudando. Então, comecei com mais pessoas. E deu poucos meses, eu me aproximei da diretora, que tinha diretoras. E ela falou assim, não, mas tu quer sair dessa vida, tu quer fazer algo, né? Quem sabe tu vira diretora. E eu, meu Deus, diretora? Mas diretora tem que falar em público, né? Diretora tem que dar aula, explicar, ensinar, conduzir equipe. E daí eu falei pra ele mais uma vez, ele deu risada, né? Vai ser diretora. 4 meses eu era diretora. Eu fui indo. E nesse meio tempo, porque não tem só produto de pele, tem maquiagem também, né? Eu aprendi que pra vender, eu tinha que usar, tinha que passar, tinha que ensinar. E daí foi quando eu comecei. E daí eu aprendi a passar e coisa, ensinava pra elas e comecei, inclusive, a me maquiar. Daí nisso, o Jean trabalhava numa empresa e falou, vou sair, tô cansado. Não quero mais. Na mesma época que eu tava iniciando na Mary Kay, ele saiu. Ele saiu e falou assim, vou ter que fazer alguma coisa. Então ele comprou um curso online pra lançar um infoproduto, alguma coisa assim. Sim, porque o digital já tava começando a dar aquela bombada, bastante, né? Exato. Daí ele falou, preciso lançar algo. E eu começando ao mesmo tempo, ele olhou pra mim e falou assim, tá, eu não tenho produto, tu vai ser o produto. Vamos vender alguma coisa de maquiagem. E eu, meu Deus, da onde? E daí eu tive que começar a gravar vídeo. Daí pra mim foi a pior coisa. Foi o mais difícil. O começo dos nossos vídeos, eu não sei se a gente vai botar alguma coisa ou não, mas... Alô, produção! O começo dos vídeos era assim pra gravar. A gente testou, Gian na minha frente gravando. Ele comprou uma câmera profissional, que não usava o celular, porque o celular não era sim, não hoje, era né? que nem agora, sim. O celular não era bom. E daí, não saía uma palavra. Eu não sabia meu nome. Tu ficava com vergonha do próprio marido. Não, mas se ele olhasse pra mim e falasse assim, qual é o teu nome completo? Não conseguia. Saía, não conseguia falar meu nome completo. Daí a gente fazia assim.
eu ia pro quarto, ele botava uma mesinha de cabeceira em cima da cama pra botar o celular ali, porque a gente não tinha tripé, a gente não tinha nada. É que não tinha, né? Não. Não é que nem agora, assim, que tu vai em qualquer loja e compra, enfim. Isso deve ter sido 2014, por aí. Ele botava ali e ele tinha que sair do quarto e ficar na porta escutando pra ver se eu tava fazendo tudo certo. E eu gravava, tipo, terminava de falar e fazia assim, ó. Porque não conseguia. Nossa, pra mim era a pior parte. Eu sofria muito. Mas daí foi gravando vídeo pro YouTube mesmo, né? Sim, a gente gravava pro YouTube e pro Facebook na época que bombava mais. Sim. Daí a gente começou a fazer live e a gente fez o nosso primeiro lançamento de um curso de automaquiagem. Que não foi lá aquelas coisas de lançamento. Tá, Pri, mas daí tu começou a gravar então esses vídeos, já sabia se maquiar, né? Enfim, já tava ensinando também as meninas da Mary Kay e tudo mais. E em que momento tu começou a maquiar outras pessoas? Eu acho que foi tudo meio junto também. Eu comecei a me maquiar e daí eu comecei também a maquiar a família. E a própria família começou, ai, minha amiga tem um evento. Ai, não sei o que, não sei o que. E daí eu, ao mesmo tempo, sabe? Foi tudo ao mesmo tempo. Sim. E daí os cursos de automaquiagem me traziam muitas clientes também. Eu dava o curso lá, a pessoa aprendia e falava assim, mas eu tenho um casamento tal dia, tu vai a domicílio? Só que isso começou a crescer muito rápido e não da maneira que eu imaginava. A gente começou a crescer na internet, eu comecei a dar muito curso de automaquiagem presencial. Online, eu comecei a dar curso de automaquiagem online até para pessoas de fora, assim. Sim. Tudo online, e eu fazia. E ao mesmo tempo eu comecei a ter cliente. Só que eu não tinha cliente só perto da minha casa. Eu tinha cliente em Gravataí, em Porto Alegre, em Canoas, Esteio, coisa... No mesmo dia. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, assim, e ver se tu concorda, é que apesar da gente fazer toda essa estratégia, digamos assim, do digital e tudo mais, o boca a boca é muito forte, né? Indicação, não existe nada como uma indicação, né? Sim. Não tem, faz muita diferença, né? Porque eu trabalho com digital, eu sei da força que tem, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda são muito mais da confiança de eu estou te indicando aquela pessoa, e aí eu vou confiar no teu trabalho, né? Imagino que contigo pra crescer também foi assim. Com certeza. Acho que hoje se une os dois, porque tu precisa Total, com certeza. Mas com certeza eu cresci muito por isso. Um falando pro outro, falando pro outro, falando pro outro, e foi se espalhando. E outras pessoas daí acabavam me conhecendo no online também por isso, né? Claro. Me conheciam ali no presencial e falavam, meu Deus, mas tu faz isso, aquilo. Então, acabei crescendo muito por esse sentido também. Em que momento as coisas mudaram, assim? Por exemplo, foi em 2019 que tu abriu o primeiro estúdio, né? Sim. Então, quando que tu decidiu, não, é a hora de eu parar de vender Mary Kay, de ser diretora, enfim, fazer as coisas e ter meu negócio, ou só fazer maquiagem, digamos, né? Foi no final de 2018. Eu já tava meio cansada do que eu tava fazendo na Mary Kay. Isso deu quantos anos, mais ou menos? Uns 4? 4. Eu não tava conseguindo mais crescer. Por quê? Primeiro porque eu não tava focado só naquilo, obviamente. Eu já tinha muita cliente. E segundo porque aos poucos tu vai descobrindo, não, mas talvez não é isso exatamente que eu quero fazer. Eu acabei me encontrando na maquiagem. E daí eu decidi, não, vou ter que escolher um dos dois. E agora o que tá me trazendo mais lucro é a maquiagem. Só que daí veio o ponto, né? Tá, beleza. Tu tá maquiando gente de tudo quanto é lugar. Como que tu vai seguir assim? Eu não conseguia aumentar o meu número. Eu podia me dedicar só àquilo que eu não ia conseguir aumentar. Porque se eu ia em Gravataí, botava cachoeirinha, não dava pra botar mais gente, então eu tava limitada. Foi quando eu falei, tá, Gia, eu preciso de um espaço, preciso de um cantinho, algum lugar, e a gente começou com um pensamento muito pequeno. Essa avenida que hoje é o Salão não era tão conhecida quanto era agora, porque tava acabado de sair o shopping, ela tava crescendo ainda muito. Só que a gente sabia do potencial. Mas a gente nem olhou nessa rua. Óbvio que nessa não vai dar pra ser, né? Então eu me desliguei e a gente começou a procurar. A primeira sala que a gente foi visitar foi essa. E eu já fiquei encantada, assim, meu Deus, meu Deus. E depois disso a gente foi pra realidade, né? Ver as salas que a gente tava imaginando que nada servia mais, né? Óbvio, já tinha gostado daquela, né? Não servia. E até que o valor não era tão acima quanto a gente imaginou. Então a gente alugou ali e daí deu mais uma reviravolta de novo na vida. Porque a gente entrou ali pra uma coisa e foi indo pra outro lado que a gente não imaginava. Pois é. Então, assim, fez o estúdio, abriu teu primeiro espaço. Em que momento
tu começou a atender noivas debutantes? Porque hoje tu é especialista em noivas e debutantes, mas como que essas mulheres e meninas chegaram na Priscila? Demorou um pouquinho até. A gente foi pra ali, o foco era cursos. Uhum. Curso e atendimento no geral, que é o que eu fazia, né? Tá. Só que Tipo, uma por exemplo, eu sala- queria ir numa festa, eu passava ali na Sim. Pri e fazia. Só que eu tinha uma sala extra. Tá. Eram 2 espaços. O Jean falou, o que a gente vai fazer nessa sala? Vamos decorar, deixar ela bonitinha e vamos botar uma mesa grande aqui pros cursos de automaquiagem. Eu falei assim, mas tá feio. Daí a gente botou uma chaise. Daí a gente botou um cabideiro. Mas quando vem alguém... Daí a gente pensou, se algum dia tu maquiar uma noiva, uma debutante, não tinha planos pra isso. Elas podem pendurar o vestido aqui, nananã. E era uma sala bem simplesinha, tipo, uma chaise no cantinho e um negocinho pra pendurar vestido. E o outro espaço era a mesa e coisa pro curso. A gente comprou cadeira e coisa. E a gente começou nisso. Eu comecei a dar workshop. Já meti a cara dentro do curso profissional que eu nunca tinha dado na vida. Dei o meu primeiro pra uma prima, tipo, tu vai ser minha cobaia. Dei pra ela, tudo certo, e já comecei a dar. Mais uma vez fui lá, não, vai dar tudo certo e coisa. E o Jean sempre freando, né? Meu Deus, que medo. E eu ia aí me enfiando. E daí nisso, com aquela salinha ali, a gente falou, tá, vamos começar a fazer. Eu nunca tinha feito uma noiva, nunca, nenhuma, zero. Quando eu atendia a domicílio, nunca fiz nenhuma noiva. E daí eu falei, tá, quem sabe então a gente faz assim, ó. Pega a Brenda, que é a prima, que trabalha inclusive com a gente até hoje aqui, a design de sobrancelha. Chama ela vai ser a modelo, porque ela era minha modelo direto pra curso e pra eu treinar e coisa, pra gravar vídeo, ela era assim minha modelo. Chama ela. Eu vou fazer uma parceria com uma loja de vestido, e daí ela vai ser a modelo e eu testo. E a gente não tinha penteadista, né? Tá, eu vou ter que achar e não achava em lugar nenhum. Uma vizinha minha do condomínio me indicou, eu chamei, que é a Jajá, nossa atual, me diz até hoje. Até hoje. Gente, deu muito certo, assim. Sim. E eu falei, Jajá, seguinte, eu sou a Priscila, moro em Canoas, ela mora em Porto Alegre, eu vou fazer uma produção e eu preciso de uma penteadista. Tu não vem pra gente conhecer o teu trabalho? Vou. E ela veio, a gente se conheceu naquele dia, e tipo, a partir dali a gente nunca mais se separou. Ela é meu braço direito hoje no penteado aqui no salão. E a gente fez aquela produção. Eu fiz uma parceria com uma loja de vestido que nem existe mais. Que os vestidos eram velhos. Horrorosos. Rasgado, com certeza. Meu Deus. velho e sujo. Meu Deus. Daí eu cheguei em casa, eu peguei, ela me emprestou vários vestidos. Eu cheguei em casa e olhei, meu Deus. Não gostava tá de sujo nenhum. com barro, sujo assim, a borda. A Brenda vai me matar se eu chegar com isso aqui pra ela botar, ela vai dizer, eu não vou botar. E o mais bonito dele estava sujo na barra e atrás não tinha como fechar. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Peguei uma fita, eu tinha uma fita mimosa em casa azul. E amarrou com aquilo Tem a mesmo. foto disso. Só que a parte de baixo não tinha costura. Então fechava em cima e a bunda mesmo ficava de fora. Ai, meu Deus. E eu peguei o vestido e falei assim, o que eu vou fazer com essa barra marrom? Botei a metade dele dentro da máquina e lavei a ponta dele só. Dei uma escovadinha assim, sequei, pendurei, também que é tecido fino, né? Sim. E levei, Brenda, seguinte, a gente tem essa e essa opção. Ela só me olhou. Todas são horríveis, mas escolhe a menos pior. E daí a gente tirou as fotos e na parte que... A gente escolheu esse, que era o menos pior, com a bunda de fora. Na parte que a bunda ficava de fora, eu peguei um lencinho umedecido, peguei 2. Sim. E a gente botou ali. Pra tapar? Tapava a bunda. Fingiu que era branco? E tirou várias fotos dela. E daí as de costa, meio que ela tá assim, se escondendo. Mas deu certo. Deu certo. Fizemos a produção e daí a gente postou aquelas fotos. Postamos as fotos e na outra semana já apareceu uma noiva. Do além. A gente inaugurou em abril. E uma coisa é legal, eu sou maquiadora de noivas e um monte de gente fala, né? Maio é o mês das noivas. Desde que eu me tornei maquiadora de noivas, eu nunca consegui trabalhar maio com noivas. Nunca. Sério? Tá, depois a gente entra nesse Eu não detalhe. sei como é um maio de noiva. Tá, a gente conta aqui. Calma. E daí, nisso, apareceu essa noiva. Inclusive, a noiva não foi no dia, foi a família toda dela. Ela brigou com uma madrinha, sei lá o que aconteceu. Minha primeira experiência de maquiar a noiva com a família. Não maquiou a noiva? Não, só a família inteira. O caos foi o mesmo, mas sem a noiva. E eu dei suporte pra noiva pelo telefone o dia inteiro. A noiva foi pra outro lugar. Eu não tinha experiência, a noiva também não. A noiva foi pra outro lugar, que o pessoal que não tinha experiência, ela ficou ligando pra mãe dela e pra mim o dia inteiro, que a mãe dela não levou o celular. Eu dei o meu desodorante pra noiva, o dia inteiro eu fiquei na função da noiva. Meu Deus. E nisso,
Começamos a trabalhar, não teve muita noiva no começo, foi mais no geral. Eu comecei a dar os cursos, comecei a dar os workshops. E a gente trabalhou nisso, eu fiz umas 2, 3, 4 noivas no máximo. A gente trabalhou 10 meses. Exato. Aí vem a história. Senta que lá vem a história. Então, quando chegamos aos 10 meses do primeiro estúdio, aconteceu a pandemia da Covid-19. Não é mesmo? E aí, tu passou pelo primeiro momento. Na verdade, assim, eu imagino que ao longo da vida não deve ter sido o primeiro momento do tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque tu engravidou 2 vezes, então assim, é óbvio que não é o primeiro momento. Mas é o primeiro na vida de uma empresária, assim. Quando eu decidi abrir meu negócio, aconteceu tudo o que aconteceu, e aí? A parte mais difícil foi que a gente começou o negócio sem ter muito capital de giro. Sim. Em 10 meses, a gente ainda estava pagando o que a gente investiu. Então, a gente tinha zero. A gente não tinha nada guardado. Zero mesmo. R$0. E o Jean tava trabalhando comigo. Sim. Ele não tava mais trabalhando em lugar nenhum. O que salvou a gente é que meu sogro tem um mercado até hoje, o Jean foi trabalhar lá. Mas ali foi uma reinvenção, a gente teve que se reinventar. Eu tava numa fase que a gente já não tava fazendo muito online, porque tinha aumentado muito a quantidade de clientes e fazendo workshop, era tudo presencial. E online a gente tava naquela, a gente ainda gravava vídeo pro YouTube, mas era uma semana sim, outra não, uma vez por mês. Não era aquela coisa focada, mas o Jean desde o começo sempre quis. O negócio dele sempre foi online. Digital. O físico foi eu que enfiei ele no meio, o negócio dele era online. Entrou a pandemia e daí tinha várias coisas. A gente não tava atendendo lá, zero. Imagina, eu trabalhava com evento. Maquiagem para ir em algum lugar. Ou noiva, ou família, ou madrinha, ou... debutante, ou... enfim, que eram poucas ainda, mas eu trabalhava com festa. Festa. Os cursos, ninguém tava fazendo curso. Sim, porque todo mundo teve muito medo também. Além do contato físico com outras pessoas, as pessoas não sabiam o que ia ser financeiramente, né? Sim. Eu não vou pagar aquele curso se eu preciso guardar um pouquinho de dinheiro. Não, e outra, o setor de eventos era o mais afetado. Quem vai falar assim, o que eu vou fazer agora que não dá pra fazer? Eu vou fazer um curso de maquiagem que ninguém tá trabalhando. Que ninguém vai usar para nada. Então, segurou muito. Então, nesse momento, eu falei assim, não, agora eu não sei o que a gente vai fazer. A gente pegou tudo que tinha de maquiagem no salão, pegamos 2 malas de viagem, fomos ali, enchemos as 2 malas com todas as minhas coisas e eu levei pra casa, e o salão ficou ali, né? A gente não entregou nem nada, seguiu ali. Levei tudo pra casa e o Jean falou, tá, agora tu vai ter que gravar vídeo. E a gente já tinha gravado um vídeo que já estava no YouTube, que foi como os outros. Tá, gravou e tá lá. Não teve Mais um. E daí comecei a gravar vídeo em casa, falando sobre vários assuntos. Só que desses vídeos que a gente já tinha gravado, esse já tinha tido um pouco mais de visualização que os outros. A gente viu que tinha uma coisinha ali, sabe? Inclusive eu já tinha feito coisa pro Instagram também. E daí eu comecei a gravar conteúdo em casa. E daí... Até porque na pandemia, todo mundo lembra que bombou muito, né? Assim, muita coisa. Bombava live no Instagram. Bombava dica de como fazer, até coisa de cozinhar em casa, de fazer maquiagem em casa. Não, e uma coisa, né? Os challenges, que é o que Tudo. O challenge era muito... Olha, tudo que vocês podem imaginar na pandemia foi quando bombou, né? Na internet, assim, foi quando o pessoal começou a entender muitas coisas do digital, assim. Então, era o momento de se mostrar pro mundo, né? E daí foi quando eu realmente fiz isso. Comecei a gravar esses challenges aí que eu não sabia nem como fazer. Aprendi e comecei a fazer muita coisa diferente, assim. Gravei. E do nada estourou um vídeo do YouTube. Só não conta ainda o porquê, tá? Mas nada bombou. Estourou. E daí foi quando também... Mas que era sobre pálpebra gordinha. Pálpebra gordinha e pálpebra caída. Tá. Então estourou esse vídeo. Então tu dava dicas, assim, ensinava pessoas. E era automaquiagem, automaquiagem. Né? O foco era esse, não era para maquiadores. Na época eu foquei no automaquiagem e daí, como meu olho era mais gordinho e coisa, aquele vídeo já tinha dado uma bombada. Eu
vamos por esse lado. Tá funcionando. E daí as coisas começaram a crescer muito. E aí o sonho do Jean foi se realizando. Tem toda aquela função quando vai monetizar o canal, né? Sim. Manda uma carta e recebe uma carta, demora um tempão aquilo, ele tava em pânico, assim. Mas deu tudo certo. Mas daí depois que passou, passamos por esse período, as coisas foram retornando aos pouquinhos e tudo mais. E aí quando voltou a atender oficialmente, daí voltou com tudo, Sim. noivas e debutantes. Também por conta do canal? Também por conta do canal. Eu não fiz nada específico pra isso. Tá. Mas eu comecei a ficar conhecida. E no Instagram também. Sim. E no Instagram eu postava alguma coisinha e outra. Nesse período de pandemia, o primeiro ano não teve quase nada. Mas no segundo ano, acho que as pessoas já estavam de saco cheio e teve algumas festas. E quando teve, foi debutante noiva. E eu fiz. Boa. E daí eu comecei, do nada me deu um estralo, mas eu não posso simplesmente só fazer sem mostrar para as pessoas. De alguma forma eu tenho que mostrar. E daí eu comecei a gravar antes e depois. Ninguém fazia isso com noiva e debutante. E daí eu gravei. Faz assim, ó, uma posezinha só pra eu te mostrar depois. E aquilo lá começou. Debutante, noiva, e chamar pra depois também, né? Claro. Pras datas. Quando as coisas fossem melhorando. Quando a gente voltou, a gente tava com a agenda lotada de debutante e noiva. E daí a gente cometeu um erro nessa fase, né? Porque daí a gente voltou, lotou e a gente parou. O digital, óbvio. Porque daí já tava cheio de atendimento. Até de uma agenda que, tipo, já tinha coisas e aí foi embolando com coisa nova, com coisa que as pessoas foram mudando de data, né? Enfim. E aí, 2021, então, tu, né, começou a bombar mais. Sim. E 2022, tu sentiu que tava apertado, que não dava mais aquele espaço. Tinha que dar uma mexida. O que acontecia? O espaço em si não tava pequeno, mas começou a chamar 2, 3, 4 debutantes noiva pro mesmo dia. E daí não tinha como. Porque daí eu já tava com mais 2 ou 3 penteadistas, só que eu não tinha uma outra maquiadora, até porque não tinha espaço. A minha bancada da minha sala hoje era a bancada de todo mundo. Não cabia, não tinha o que fazer. E a gente não podia usar a sala da noiva porque é aquilo ali que fez a gente crescer. Elas vinham porque a gente tinha uma sala. Uma sala especial pra elas. Em Canoas não tinha muitos lugares que tinham. Então, aquilo ali que trazia, a gente não podia se desfazer. E outra, a gente começou a atender mais que uma num dia. Só que elas não tinham exclusividade na sala. E isso começou a gerar confusão. Sim, claro, elas queriam porque elas estavam pagando por todo aquele... A gente avisava antes, claro, nenhuma foi sem saber. Sim. Mas começa a claro, elas queriam confusão. a exclusividade. E aí tem uma história que em 2022 a Pri ficou doente, teve um problema de saúde e ficou uma questão de temos que mudar algumas coisas e aí já tava dando brigas e aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Porque assim, além de tudo, a gente sabe que manter um casamento não é fácil, mas quando tu trabalha com o casamento, daí fica mais difícil. Porque daí tu dorme, trabalha com o casamento, tu acorda com o casamento, tudo com o casamento. O tempo inteiro. O casamento é o produtor, o casamento é tudo. E é o teu financeiro, e então. Aí começa a dar esses problemas, mas mesmo assim vocês seguiram vendo algumas opções. Mas daí tu teve problema de saúde. Descobriu que eu tinha que fazer uma cirurgia pequena, mas ia ter que fazer. Ia ter que fazer uma cirurgia pequena. E lá pelas tantas, em 2023, o casamento se separou. Se separou o casamento, se separou o trabalho, o sonho. E aí, entre brigas e separação e tudo mais, teve uma condição que a Priscila impôs para fazer este casamento retornar. Que era o salão novo. Porque ela não é boba nem nada, né, minha gente? Não, até porque eu já queria só online, né? E eu casquetei de novo, então, assim, de novo. Exatamente. O Jean queria continuar com aquele sonho de trabalhar com online. A Pri queria aumentar o espaço, atender mais gente, trabalhar mais.
E aí eles brigaram, e aí e aí a condição era, vamos ter um novo espaço. Não, mas daí a minha condição era essa, e ele tinha a condição dele também, né? Que era? Voltar a gravar vídeo. Então tá pronto, resolvido. E aí tínhamos então que unir as duas coisas, né? E aí, no meio disso tudo, de todo esse caos, chegaram a um acordo de que tá, então vamos procurar um novo espaço. Olharam todos aqueles, não gostaram de nenhum. Um belo dia, o nosso produtor estava andando pelas ruas de Canoas. E ele tá fazendo caras e bocas aqui sentado atrás. Ele tá lembrando porque... Pena que vocês não podem ver. Do nada ele vai caminhar. Mas assim, ele começou a caminhar loucamente depois de um belo dia no médico, voltou a pé e cruzou na frente desse lugar aqui que nós estamos. E disse, encontrei. Sim. Daí a gente foi e era a portinha do lado, a gente não enxergava o tamanho, era o do lado. E daí a gente entrou na portinha do lado e era muito menor do que a gente imaginava. E esse aqui tava do ladinho, assim, né? O mesmo prédio. Ele era basicamente do tamanho do outro, então. O do lado. É o do lado, é grande também. Só que eles desmembraram, então era só uma parte dele. A gente não sabia que era só uma parte. Só que o dono aqui é dono dos dois. Então a gente foi lá e eu já desmenei. Não é. Não é aqui. Que droga, não é esse. E daí o dono olhou pra nossa cara e falou assim, não, mas vamos olhar aqui o do lado, liberou agora. E daí a gente veio. Quando a gente entrou na porta, na hora eu pensei, meu Deus, é muito grande. E o Gia também olhou e coisa dele começou a falar sobre o prédio, a gente subiu e coisa, daí já veio tudo na cabeça igualzinho no outro, assim. Sim. Eu já consegui imaginar que cabe isso, aqui cabe aquilo, a outra sala. Uma das coisas que a gente tinha de exigência é que coubesse 4 salas de noiva. A gente sabia que a gente precisava de 4, porque lá chegou a ter 4 no mesmo dia. Então, a gente tem que ter 4. E a gente queria também uma banheira em uma das salas, que lá não tinha como, não tinha estrutura. E aqui tinha tudo que a gente precisava. Era um prédio vazio, que tinha que construir as paredes. Sim, tu ia arrumando ele conforme a tua necessidade. E tinha espaço. Pra construir todos esses sonhos. Sim. Daí o Gia ficou enlouquecido, né? Meu Deus do céu, não acredito que eu vou de novo nessa loucura. E uma loucura desse tamanho, porque é muito grande. Sim, exatamente. Comparando o espaço é grande. E aí, em abril de 2023, vocês inauguraram aqui o espaço. Com todas as salas, com a banheira, com tudo que a Priscila queria. E os vídeos. E daí o sonho dela tava... A gente ficou 2 meses de obra. Não dava pra gravar vídeo, 2 meses. A gente gravou, inclusive, bastante coisa pra postar depois. Mas 2 meses de obra não deu pra gravar vídeo. Inaugurou, só que a gente não imaginou a loucura que ia ser. A gente inaugurou e divulgou. A gente nunca parou de gravar vídeos e divulgar no Instagram o salão. Nunca. Sim. Sempre. Mas pro canal, a gente diz, né? Sim, não. pro canal. Tipo, a Pri Cardoso Make lá sumiu. A gente não deu conta. E aí não deu conta. E aí o sonho do pobre do Jean foi se desmanchando. E eu sempre, aqui, no ouvido. Foi se desmanchando aos poucos. Só que ele, tipo, a gente não conseguiu. Não dava conta. Realmente não dava conta. Não conseguia se dedicar àquilo também. Aí, novamente, vocês lembram? Vou pedir pra produção fazer uma edição aqui e rebobinar. Rebobinar, olha que véia, gente. Volta, produção, quando eu falei dos 10 meses e pandemia. Então, quando chegamos aos 10 meses do primeiro estúdio, aconteceu a pandemia da Covid-19. Nosso produtor botou aí, vocês viram quando eu falei, 10 meses e pandemia. Vocês lembram disso no primeiro estúdio? Agora completamos 10 meses de estúdio novo. E o que aconteceu? A maior enchente do Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, não por acaso, ou talvez para que o teu casamento continue de pé. Não, tô brincando. Mas não por acaso nós estamos aqui, porque novamente tu tá passando por um momento de se reinventar. E entendeu que não era possível ficar parada. Não tinha como. Porque tem pessoas que dependem de ti. Hoje o espaço é muito maior, óbvio. Então tu tem funcionárias, colaboradoras, enfim. As meninas que trabalham contigo. Filhos, marido, tudo que envolve, sabe?
tudo que gira em torno de ser uma empresária e precisa se reinventar. De novo, mais uma vez. Mais uma vez. E aí eu te pergunto, tu inclusive me falou que tu tem 8 colaboradoras e 4 foram atingidas pela enchente. E aí, como é que faz assim? Eu digo, não só financeiramente, mas tu tem que dar apoio psicológico pra elas, tu tem que... Até pra tu ligar e perguntar como é que tu tá, sabe? E essa parte tá sendo bem difícil, assim. Outra vez eu não tinha ninguém, né? Era só eu e ele e a gente se virou. E agora tá sendo a parte mais difícil. Porque eu tô naquele parâmetro ali, tá, eu vou ligar pra perguntar como tá e será que ela quer voltar a trabalhar já? Mas não porque eu não quero que tu volte a trabalhar, mas ela vai precisar. E daí eu fico ainda naquele sentido, eu estou incomodando ou eu tô ajudando, sabe? Então tá tudo ainda meio embaralhado, assim. Sim, e daí precisa pensar na questão financeira, óbvio, porque Me tu preocupo precisa com isso. e elas também, com certeza. Mas é uma questão que envolve muitas coisas, né? Esse apoio psicológico também, o de não... e de muitas vezes se sentir culpada por estar trabalhando, né? Com certeza. Foi a parte mais difícil da gente voltar a abrir as portas e poder mostrar no Instagram, né? Porque ó, uma coisa é tu abrir a porta e ficar quietinha ali, né? Ninguém tá vendo. Agora tu tem que postar, porque não adianta, o meu trabalho eu preciso postar. Se eu não postar, não acontece. As pessoas precisam saber que eu tô trabalhando, as pessoas precisam ver a movimentação. Então, postar ali no primeiro dia foi... Primeiro, porque tá todo mundo com o psicológico abalado. E segundo, porque tu fica com medo, o que eu vou postar, o que as pessoas vão pensar e o que as pessoas vão me dizer, né? Porque a gente recebe daí umas respostas que tu não... Exatamente. E tu tem que estar preparada pra responder tudo isso, inclusive dizendo, olha só, eu tenho 4 colaboradoras que perderam tudo e se eu não voltar eu não consigo ajudar elas. E ao mesmo tempo eu preciso estar de pé porque elas vão precisar, né, voltar a trabalhar em algum momento. Sim. Então é uma situação muito difícil. E por isso nós estamos aqui, porque tu entendeu que também era o momento de se reinventar no digital, né? Voltar. Talvez era um sinal, tu precisa voltar também com isso. Que é o que me segurou na pandemia, talvez vai ser o que vai abrir portas agora. E eu acho que o segurar também, ele vai muito além só da questão financeira, mas assim como na época da pandemia, a gente pra desopilar, pra esquecer um pouco, a gente via lives, lembra das lives que os cantores faziam? Os cantores faziam live. Era a baladinha em casa. Era a nossa baladinha em casa de noite. Quantas vezes na minha casa nós apagávamos as luzes e botávamos a música alta pra tentar esquecer um pouco do que estava acontecendo. Então, a internet como um todo, ela veio naquele momento pra nos tirar aquele medo, né? Aquela insegurança, aquilo tudo que a gente tava sentindo e agora também. Então, muito mais do que só a questão financeira, ele vem pra tu se sentir que tu tá sendo útil, que tu tá trabalhando e tentar conversar com as pessoas e esquecer um pouco, né? Porque a gente vai ter muito trabalho pela frente. Com certeza vai muito longe, né, do que tá acontecendo agora. A gente tá só no começo, né? Só no começo. Porque em muitos lugares a água nem baixou Não ainda. baixou. Então a gente tem um trabalho de reconstrução muito forte no Rio Grande do Sul. E eu vou te perguntar, Pri, uma questão que me veio muito assim ao longo da nossa conversa é que desde que tudo que tu me falou, a vida ela veio acontecendo, né? Tipo, ela aconteceu quando tu engravidou a primeira vez, daí ela aconteceu quando tu se separou, ela aconteceu quando engravidou de novo, e assim foi indo, né? E até questão de trabalho e tudo mais. Como é que tu faz para que as coisas elas aconteçam? Porque tu falou pra gente assim, não teve um sonho. Eu sonhava desde pequenininha me maquiando e tal. Não, as coisas elas aconteceram. Elas meio que como se viesse atropelando. Tanto pra coisa ruim quanto pra coisa boa. Sim. A gente não pensa só que a Covid veio e atropelou, a enchente veio e atropelou. Não, pra coisa boa também. Tipo, onde tu chegou hoje. Mas como é que é pra ti, assim, estar aberta a tudo isso? Ou tu aprendeu a estar aberta a tudo isso? Como é que é isso, assim? Eu acho que eu fui aprendendo aos poucos também. Acho que foi tanto baque, tanto susto que eu tive que me... Não, peraí.
Eu não vou deixar me... Como é que nunca foi de me embalar, sabe? Não dava tempo. Não deu muito tempo. Sabe? É meio que ela segura a coroa e vai. Segura a princesa. Segura a coroa, princesa. Exatamente. Eu tive que me reinventar. Até porque a partir do meu primeiro baque, que foi eu engravidar novinha, depois daquilo, já não dependia só eu. Eu tinha ela, então qualquer coisa vai lá, sacode a poeira e depois, no segundo momento, tinha ela e o Arthur, então... Eu acho que eu nunca parei pra pensar, sabe? Aconteceu uma coisa ruim, tá? Respira e segue. Porque essa era a única escolha, a única opção que eu tinha era essa. Não... Sim. E eu acho que isso me fez aprender. E até outra questão que eu ia te perguntar, que também vai muito nisso, assim, o porquê que tu acha, tipo, olhando pra trás, assim, o porquê que tu acha que em 4 meses tu virou diretora na Mary Kay? Eu não sei, até hoje, eu não sei como que eu consegui fazer isso. Mas acho que era a vontade de fazer algo diferente. Eu tive... De querer crescer, né? De querer crescer. Eu tive pouco tempo pra decidir o que eu queria na vida e foi tudo aquela reviravolta. E quando eu me pensei, não, eu tenho que fazer algo pra mim, eu sabia que tinha que ser rápido. Porque eu já tinha perdido muito, sabe, como dona de casa, já tinha perdido muito cuidando de filho, eu não estudei no tempo certo, eu não fiz nada no tempo certo. E nesse meio tempo da Mary Kay, inclusive eu até não falei, eu acabei fazendo até faculdade. Que é uma coisa que eu não planejei, eu fiz tudo junto. Entrei na Mary Kay e falei assim, não, agora eu vou estudar. E daí eu fiz tudo junto. Era a única escolha que eu tinha. Sim, com 2 filhos, a faculdade e o trabalho. Sim. Exatamente. E aproveitando esse gancho da questão dos filhos, tu sempre teve rede de apoio ou como é que foi pra ti? Na época da Júlia, sim. Minha mãe participou direto. Porque como ela tinha acabado de separar, essa foi a distração dela. Ajudou ela também, né? E eu tenho uma irmã pequena que daí elas ficavam juntas. Mas na fase do Arthur, não é que eu não tinha rede de apoio, mas como eu tava em casa e o resto da família estava trabalhando, meio que eu tive que me virar assim, sozinha. Sim. Eu parei de me virar tanto sozinha quando eu comecei na Mary Kay. Daí pessoas foram envolvidas para me ajudar na rede de apoio. A Júlia, inclusive, ia comigo de ônibus fazer as sessões de beleza, porque eu não dirigia ainda, porque eu não tinha carteira. Sim. Tirei carteira com 20 e tantos. Então ela ia junto. O Arthur eu conseguia daí deixar com a minha sogra quando eu comecei, mas ela ia junto. Sim, porque era maiorzinha, né? Era maior, E coisas que tu te lembra, assim, por exemplo, que tu aprendeu com os teus outros empregos e que hoje te fizeram a pessoa que tu é, né? Tanto pessoal quanto profissional, assim. Até porque as pessoas, muitas vezes, acham que... eu gosto de maquiar, vou ser maquiadora. Tipo, que legal, tá tudo certo. Tipo, é uma vida fácil, ou sei lá. Mas daí, não é só o ser maquiadora. Isso envolve muitas outras questões, como lidar com o público, que é uma coisa super difícil. Sim. E quando tu vira empresária, ela se torna mais difícil ainda. Porque daí tu já tá num outro patamar, tu já tá numa questão assim, lido com outras pessoas, tenho que sustentar outras pessoas. Coisas que tu aprendeu, assim, em outros empregos. Eu acho que a função no meu primeiro emprego eu passei muito trabalho. Porque a pessoa que lidava comigo, a dona lá do espaço, era muito direta, sabe? Me dava no meio e eu aceitava, porque era a época que a Priscila não falava, né? Sim. Então eu acho que eu aprendi a não ser assim, não tão grossa a ponto de magoar alguém, mas eu aprendi a ser firme também. Ela meio que me ensinou, sabe? Se posicionar. Toda vez que dá alguma coisa no salão, inclusive aqui, eles buscam cadê a Pri pra acudir, porque eu vou saber, tipo, colocar a pessoa no seu lugar. Sim. Mas ser educada e ser clara, sabe? E outra, vendo os dois lados. E tem muita gente que não tem esse dom, assim, sabe? Que acaba se perdendo um pouco. Então, eu acho que eu aprendi muito isso, assim, a poder lidar com a cliente ao mesmo ponto em que eu tô vendo o meu lado, eu tô vendo o lado dela também e consigo passar isso pra, no geral, até com as meninas que trabalham comigo, sem ser grossa, sabe? Sem perder a educação mesmo. Exatamente. Ótimo. Pri, a gente decidiu juntas, né, já que o canal é teu, graças a Deus, a gente decidiu juntas que a gente ia fazer um papo final, assim, com perguntas diretas que o entrevistado não vai saber o que é. Então, no caso, tu não sabe quais são.
Eu não participei dessa parte, eu tô com medo Não. das perguntas. E aí eu vou te perguntar agora, e é pra responder assim, primeira coisa que te vem na cabeça, tá? Tá. Extensão de cílios ou cílios postiço? Cílio postiço. Meu Deus, por favor. Extensão de cílios nunca, então? Tipo assim, vamos pensar que a cliente veio pra ti com extensão de cílios. Não, né? Depende da ocasião. Se for uma maquiagem tipo pra foto, pro dia a dia, coisa simples, ok. Agora, noiva, debutante, madrinha, que é uma maquiagem festa mesmo, não. Nunca. Praia ou campo? Campo. Só maquiar ou ser maquiadora e empresária? Ah, ser maquiadora empresária. Contorno em pó ou contorno em creme? Tu viu que é em pó, né? Porque eu não sei nem como é que fala isso, vou em pó. É compacto? Ah, então? tá, viu? Em pó. Contorno compacto. Trabalho em equipe ou trabalho individual? Equipe. Acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde. Essa é muito boa, tá? Eu que pensei. Mari Maria ou Boca Rosa? Olha, as últimas coisas que aconteceram, se eu fosse pensar, eu acho que eu sempre gostei mais da Boca Rosa, mas agora eu não tô gostando muito da Boca Rosa, então eu não sei. No produto da Boca Rosa ou da Boca Rosa? Era do produto ou é dela? No produto, comparando das duas, a Boca Rosa acabou, a empresa em si vai se renascer, né? Eu não sei como é que vai ser o novo, mas o produto das duas eu preferi o produto da Boca Rosa. Como pessoa também eu preferi a Boca Rosa, mas a Boca Rosa agora não tô gostando mais muito dela. E tô esperando pelo próximo produto. Tá, e eu tô esperando saber se é pó compacto ou pó solto. É que depende também pra que tu vai usar. Eu jamais usaria só pó compacto, não. Tem que excluir um do mundo. Não, pó solto. Tu exclui o compacto, então. Aham. Tá. Qual o grande sonho que tu já realizou? Eu já realizei. Eu acho que o espaço, o salão aqui. E qual o grande sonho que tu ainda não realizou? Viajar pelo mundo, pra fora, pelo mundo. Pra terminar, eu vou perguntar pra essa câmera aqui, ó. Pra terminar, sobrancelha ou sobrancelha? Olha, eu vou escolher sobrancelha, porque é isso que me trouxe aqui. Ela foi muito maravilhosa, ela arrasou. Era essa mesma resposta que eu queria. Porque se ela chegou até aqui, foi com a sobrancelha. E eu nem a Pri, não vamos contar. Se você não sabe por quê, não vamos contar o porquê dessa pergunta. Tu volta lá e tu vai descobrir o porquê dessa pergunta final. É isso? Isso. Então tá, agora meu bem, é tudo contigo? Isso A aí. partir de agora ela é a entrevistadora oficial. Olha, eu tô com medo dona disso. e proprietária desse Porque canal. ela elevou o nível, agora eu tô lascada. Eu vou ter que me virar, se vira e Vai dar tudo certo, vai ser lindo, vai dar tudo certo. Não, agora eu que tenho que te agradecer. Ai, Obrigada por topar, imagina. por estar aqui, por me ensinar, né? Porque tu tá me ensinando. Eu tenho certeza que talvez vai ser um pouco melhor do que seria, porque tu tá aqui agora. Obrigada pelas ideias. Imagina. Tamo junto sempre. Você Isso aí. noiva, eu sou noiva, Não, eu sou vocês vão modelo. ver muito, né? Vão ver muito ainda. Todos os projetos a gente olha. Laura. Beijo, gente. Obrigado.